O que aconteceria se eu te dissesse que o Vaticano mantém um segredo que poderia reescrever a história? Sob séculos de pedra se encontra um cofre selado durante 5.000 anos, cujo conteúdo permaneceu escondido da humanidade até agora. O que foi encontrado não é apenas chocante, é aterrorizante. Vamos descobrir qual foi a descoberta de que está abalando a fé, a ciência e tudo mais que conhecemos. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A Necrópole de Vaticano. Sob o esplendor da Basílica de São Pedro está localizado um segredo que a maioria dos visitantes nunca ouviu falar: a Necrópole do Vaticano. Este local subterrâneo de sepultamento, datado da época romana, oferece uma visão fascinante dos primeiros dias do cristianismo. Descoberto em meados do século XX, é como entrar em uma cápsula do tempo cheio de tumbas e artefatos que datam do século I ao V depois de Cristo. A parte mais surpreendente é que essas tumbas antigas estão apenas metros abaixo de uma das mais belas igrejas no mundo. A necrópole vaticana se estende por centenas de metros abaixo do solo, com câmaras funerárias adornadas com afrescos e mosaicos. Você imagina as histórias que estas paredes poderiam contar sobre a vida e fé de quem ali descansa? Mas preservar esses tesouros não foi tarefa fácil. Escavar tão perto da Basílica de São Pedro exigiu uma precisão incrível para evitar danificar a estrutura superior, além da umidade subterrânea que representava uma grande ameaça para as obras de arte delicadas. Foram usadas técnicas avançadas de conservação para proteger esta história insubstituível. A arte de 500 anos de antiguidade. Você já ouviu falar de uma descoberta impressionante que aconteceu por puro acaso? Foi exatamente o que aconteceu em um só lugar chamado de Sala de Lágrimas, dentro do Vaticano. Esse é o lugar onde novos papas recém-eleitos se apresentam para um momento de reflexão. Durante um projeto de restauração nesta sala, algo incrível aconteceu. Sob camadas de sujeira e poeira, começaram a surgir contornos do afresco. À medida que a limpeza continuou, essas obras-primas escondidas por séculos vieram à tona. A coisa mais incrível é que se acredita que esses afrescos tenham cerca de 500 anos, cheios de profundo simbolismo e beleza artística impressionante. Mas aqui está o verdadeiro mistério. Quem os criou? Os historiadores da arte estão cheios de teorias. Poderiam pertencer ao mesmo Era Dourada do Renascimento que Michelangelo e seus contemporâneos? Alguns acreditam que poderiam ser obra de um dos alunos do Rafael. Outros acham que poderia ser um artista menos conhecido desde a época de Michelangelo. As pistas são fascinantes, mas ninguém resolveu o enigma ainda. A Sala Escondida. Escondida sob as capelas de Medici, na Basílica de São Lourenço em Florença, há uma pequena sala que permaneceu selada por séculos. O que havia dentro? Uma descoberta valiosa que te deixaria sem fôlego. Os historiadores acreditam que esse pequeno espaço serviu de abrigo em segredo de Michelangelo durante o caos político em Florença, em 1530. As paredes desta sala contam uma história incrível. Esboços em tinta e carvão oferecem uma vista do processo criativo de Michelangelo. Esses desenhos grosseiros incluem estudos de anatomia e esboços para algumas de suas obras mais icônicas. Esse esboço, por exemplo, poderia ter sido um ensaio para as impressionantes esculturas que adornam os túmulos Médici. Obras-primas como Aurora e Noite e Dia estão poucos metros acima da Sala Escondida. O mais notável? Alguns dos esboços parecem evocar as figuras que vemos do teto da Capela Sistina, nos dando uma visão crua e sem filtro do gênio por trás delas. Não são obras de arte acabadas, mas fragmentos dos pensamentos de Michelangelo durante um dos períodos mais difíceis de sua vida. Arquivo Secreto do Vaticano. Você sabia que existe um tesouro histórico escondido no Vaticano? Os arquivos apostólicos, antes conhecidos como Arquivos Secretos do Vaticano, ficaram fechados por séculos, escondendo mais de 1.200 anos de segredos. Mas aqui está a parte interessante. Os acadêmicos agora têm acesso a alguns desses registros que antes estavam ocultos.
E o que estão descobrindo é absolutamente fascinante. Por exemplo, você sabia que durante o julgamento pela heresia no século XVII, Galileu Galilei escreveu cartas que revelavam como suas ideias científicas e revolucionárias entraram em confronto com a Igreja? Essas cartas esclarecem a intensa luta entre a ciência e religião daquela época. Você pode imaginar como deve ter sido para Galileu defender suas crenças em tal época desafiadora? E isso não é tudo. Há mais drama oculto nesses artigos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XI enviou cartas diplomáticas secretas. Os historiadores debateram durante anos sobre suas ações durante o Holocausto, ficou em silêncio ou ajudou discretamente aqueles que estavam em perigo. Estes documentos recentemente descobertos nos dão pistas, mas também nos deixam com a pergunta: poderia haver ainda mais nesta história? Afrescos das catacumbas. Enterrados no subsolo estão os antigos túneis de catacumbas. Túneis onde os primeiros cristãos não apenas enterraram seus mortos, mas também deixaram incríveis obras de arte. Alguma vez você já se perguntou como era a vida daqueles primeiros crentes que muitas vezes tiveram que praticar sua fé em segredo? Esses locais funerários, alguns que datam do segundo século de Cristo, contêm pistas fascinantes. Ao entrar nessas catacumbas, você encontrará algo extraordinário: afrescos, pinturas vívidas nas paredes. Não são apenas decorações belas, elas contam histórias sobre fé e as crenças das primeiras comunidades cristãs. Por que de todos os lugares escolheram pintar aqui? Por um lado, as catacumbas não eram apenas cemitérios, eram espaços sagrados de oração, reflexão e às vezes até pequenas reuniões. Além disso, essas passagens subterrâneas foram escavadas em rocha vulcânica branda, muitas vezes descendo vários níveis. Com o tempo, a arte evoluiu. Ao princípio, eram símbolos simples como peixes ou âncoras, mas com o tempo apareceram cenas completas da Bíblia, nos oferecendo um vislumbre de como a arte cristã se desenvolveu junto com sua fé. Documentos, papais antigos. Você pode imaginar quais segredos poderiam estar escondidos nos arquivos do Vaticano? Um tesouro de documentos com mais de 1000 anos de antiguidade? Esses papéis guardam histórias de eventos que moldaram o mundo, o crescimento do cristianismo e até mesmo trocas privadas entre governantes, papas, santos e cientistas. Embora partes da coleção tenha sido compartilhada com o público, grande parte permanece selada e fora do alcance. Um dos registros mais intrigantes são os antigos registros papais, incluindo os arquivos da infame Inquisição durante a Idade Média. Embora algumas informações sobre a Grande Inquisição tenham sido liberadas, a maioria dos registros permanece inacessível. Os documentos ocultos poderiam revelar verdades chocantes sobre métodos de interrogatório da Igreja, decisões secretas e cartas privadas entre inquisidores e o Papa. Então, o que poderia conter esses arquivos invisíveis? Poderiam mudar nossa compreensão do passado da Igreja? É como um mistério histórico, esperando para ser resolvido. Códice do Vaticano. No coração da Biblioteca do Vaticano, existe um livro que mudou o curso da história, o Códice do Vaticano. Este antigo manuscrito, escrito em grego, é uma das cópias mais antigas da Bíblia completa que existe. Datado do século IV d.C., é um tesouro não só para os teólogos, mas também para historiadores e estudiosos, que analisam o seu papel na configuração da religião e da cultura. O que realmente fascina é como este livro sobreviveu a tantas adversidades ao longo dos séculos, guerras, convulsões políticas e debates religiosos acalorados. O Códice foi gravado pela primeira vez na Biblioteca do Vaticano no século XV durante o papado de Nicolau, o V. Pense nisso. Um livro escrito há mais de 1000 anos antes já era considerado um artefato de valor inestimável. O Códice foi escrito em velino, uma espécie de pergaminho fino, e continha originalmente os 73 livros da Bíblia, mas com o tempo, algumas partes foram perdidas. Por exemplo, falta o final de Hebreus, partes do capítulo 1 e 2 de Timóteo, Tito, Filemão e Apocalipse. Apesar dessas lacunas, continua sendo um dos textos bíblicos mais importantes nunca antes descobertos. Múmias no Vaticano. Você não esperava ouvir sobre múmias quando pensasse no Vaticano, né? Mas acredite ou não, o Museu do Vaticano abriga sua própria coleção de múmias.
talvez não recebam a mesma atenção que as famosas pirâmides do Egito, mas esses antigos artefatos têm histórias incríveis para contar. Algumas dessas múmias têm mais de 4.000 anos, datando do ano 2000 a.C. Elas não são apenas corpos preservados, mas histórias instantâneas de civilizações antigas. Então, como eles acabaram indo parar no Vaticano? Durante os séculos XVIII e XIX, a Europa vivia uma obsessão por tudo relacionado com o Antigo Egito. Exploradores e colecionadores trouxeram múmias e outros tesouros. Em 1839, o Papa Gregório inaugurou o Museu Egípcio do Vaticano, que desde então abrigou essas fascinantes peças. Cada múmia conta uma história diferente preservada por métodos como embalsamamento ou mumificação natural. O que você acha que tinha no Antigo Egito que tanto cativou a Europa? Obelisco na Praça de São Pedro. No coração da Praça de São Pedro, se ergueu um obelisco que é muito mais que um monumento impressionante. É um pedaço de história que conecta o Antigo Egito com o Vaticano. Esse imponente monólito de cerca de 25 metros de altura foi originalmente esculpido por volta do ano 1300 a.C., na cidade de Heliópolis, pelo faraó Ramsés II. Naquela época representava um símbolo de poder e uma homenagem aos deuses egípcios. Então, como um obelisco egípcio acabou indo parar no meio da cidade do Vaticano? A viagem não aconteceu até 1586, quando o Papa Sisto, o V, decidiu mudá-lo para seu local atual. Mover uma estrutura tão massiva foi um desafio monumental de engenharia para a época. Hoje, o obelisco é cercado pelas elegantes colunas de Gian Lorenzo Bernini, que se estende como braços recepcionando os visitantes da Basílica de São Pedro. Não é apenas um monumento, é uma ponte entre civilizações, um símbolo de fé e a engenhosidade que moldou esta praça icônica. O Santo Graal, Espanha. Poucas relíquias capturam a imaginação como o Santo Graal. Se acredita que é o cálice que Jesus usou durante a última ceia e tem sido objeto de mitos, missões e inúmeras histórias durante séculos. Mas você sabia que existe um cálice antigo na Catedral de Valência que alguns dizem que poderia ser o verdadeiro? Esta fascinante xícara, esculpida em ágata e montada sobre base de ouro, foi reverenciada por gerações. Seu vínculo com Cristo e a última ceia tem uma enorme importância para os cristãos. Embora os historiadores não consigam concordar a respeito de sua datação, alguns sugerem que poderia datar do século IV ou V, mas para muitos, o significado mais importante é a profundidade do Graal, que é muito mais importante do que os debates sobre sua origem. Após o século XV, as pessoas começaram a chamar este cálice de Santo Graal, e ele se tornou um poderoso símbolo da graça divina. Hoje, o cálice é celebrado todos os anos no primeiro domingo de outubro, durante a festa do Santo Cálice, em Valência, atraindo crentes e visitantes curiosos. Seja realmente a taça do último jantar ou um símbolo de algo maior, esta relíquia continua a unir o humano e o divino, inspirando temor e devoção no mundo todo. O Códex de Leonardo da Vinci. Você sabia que segredos a Biblioteca do Vaticano guarda? Bem, entre seus antigos livros e pergaminhos foi encontrado um verdadeiro tesouro, os manuscritos de Leonardo da Vinci. Um dos mais fascinantes é o Codex Vaticanus. Este caderno foi compilado por um aluno de Leonardo depois de sua morte, o que o torna especial. Ao contrário de outros cadernos de Leonardo que podem ser meio bagunçados, este está bem estruturado e nos oferece uma visão clara de sua mente brilhante. Mas como chegou ao Vaticano? A biblioteca o adquiriu no século XVII e desde então tem sido um recurso valioso. Uma de suas seções mais valiosas é o estudo detalhado de anatomia humana. Seus esboços, mostrando músculos, ossos e órgãos, revelam sua busca incansável para entender como o corpo humano funciona. E a curiosidade de Leonardo não parou aí. O Códex também inclui suas reflexões sobre mecânica, física, princípios de movimento e força. É um exemplo perfeito de como ele combinou arte e ciência, explorando constantemente e ampliando os limites de ambos. Não é incrível como uma só pessoa poderia ser tão talentosa em tantas áreas diferentes? Os apartamentos Borgia. Escondida em museus, os apartamentos do Vaticano estão localizados em Borgia, uma joia oculta que combina a impressionante arte renascentista com um toque de história escandalosa.
Estas salas foram encomendadas pelo Papa Alexandre VI, membro da infame família Borgia, conhecida por suas intrigas políticas, bem como sua influência cultural. Apesar da reputação da família Borgia, estes apartamentos são um impressionante reflexo do século XV tardio, fundindo a glória do papado com talento artístico incrível. As paredes estão decoradas com belos afrescos do artista Pinturicchio, cada um contando histórias de fé e triunfo. Um dos mais notáveis é a Ressurreição, que celebra poderosamente a vitória de Cristo sobre a morte. Outra é a Virgem Grávida, que captura uma cena terna e íntima entre Maria e o menino Jesus. Então, observando estes afrescos, você não está apenas vendo arte, você está olhando uma janela para um período fascinante e, às vezes, sombrio da história. Santo Sudário de Turim. Durante séculos, o Santo Sudário de Turim cativou o mundo ao despertar, tanto a fé quanto o ceticismo. Muitos acreditam que essa velha tela de linho poderia ter sido o sudário funerário de Jesus Cristo. Por quê? Porque carrega a imagem tênue de um homem mostrando sinais claros de crucificação, incluindo manchas de sangue e marcas que correspondem à punição brutal descrita nas histórias bíblicas. O lençol apareceu pela primeira vez em registros históricos no século XIV na França, mas sua verdadeira origem permanece um mistério. Alguns pensam que foi levada para a Europa pelas cruzadas, enquanto outros discutem que poderia ter sido feito muito mais tarde. A grande questão é: ele é autêntico? Em 1988, cientistas usaram a datação por radiocarbono para analisar um fragmento do tecido. Seus resultados sugeriram que data de entre 1260 a 1390 a.C., situando-o no período medieval e não na época de Cristo. Poderia parecer um caso encerrado, mas os céticos não estão convencidos. Eles argumentam que a amostra analisada pode vir de um último pedaço adicionado para corrigir o lençol e não do tecido original. A forma em que a misteriosa imagem foi criada é outro tópico de debate. Algumas teorias apontam para causas naturais como calor, luz ou mesmo a atividade microbiana, enquanto outros se curvam rumo a uma intervenção divina. Apesar de todos os estudos e debates, a verdadeira história do lençol permanece sendo esquiva, nos deixando com mais perguntas do que respostas. Corpo de Santa Catarina de Siena. Em Siena, na Itália, a Basílica de São Pedro Domênico abriga algo realmente extraordinário. Os restos mortais de Santa Catarina de Siena, uma das figuras mais influentes da Igreja Católica. Conhecida por sua profunda espiritualidade, suas corajosas reformas e o seu papel significativo no século XIV, tanto em assuntos religiosos como políticos, Santa Catarina é celebrada como mística e doutora da Igreja. Seu legado continua atraindo visitantes do mundo todo, mas o que realmente cativa as pessoas foi o que aconteceu depois de sua morte, em 1380. 50 anos depois, quando seu corpo foi exumado, ele foi surpreendentemente encontrado bem preservado, uma descoberta que apenas aprofundou a veneração por ela. Hoje, partes do seu corpo como um dedo e sua cabeça são exibidos em uma capela especial dentro da basílica. Peregrinos vêm ver estas relíquias em busca de uma conexão espiritual mais próxima com a santa. Todos os anos, em 29 de abril, dia de sua festa, a basílica ganha vida com celebração, oração e devoção, enquanto as pessoas honram a vida e milagres desta mulher extraordinária. As Cavernas de Qumran. O que aconteceria se uma descoberta casual pudesse reescrever a história? É exatamente isso que ocorreu em 1947, quando um jovem pastor beduíno encontrou o primeiro dos pergaminhos do Mar Morto nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, no que hoje é a Cisjordânia. Você já se perguntou como era a vida nas comunidades judaicas antigas ou como o cristianismo começou a se formar? Estes pergaminhos antigos, que datam do século III a.C., ajudaram a responder algumas dessas grandes questões. Durante a década seguinte, mais pergaminhos foram encontrados em 11 cavernas diferentes, revelando um tesouro de conhecimento antigo. Então, quem escreveu? Muitos estudiosos acreditam que foi um grupo judeu que vivia em isolamento, chamado de essênios. Eles se dedicavam a uma pureza religiosa estrita. Seus escritos variam de fragmentos da Bíblia hebraica, comentários sobre escrituras e até regras para a vida em comunidade. Estes textos oferecem uma visão única de suas crenças, tradições
e até mesmo suas perspectivas apocalípticas sobre o fim do mundo. No começo, apenas um pequeno círculo de especialistas tiveram acesso ao estudo dos pergaminhos, incluindo estudiosos do Vaticano, mas com o tempo eles foram compartilhados com a comunidade acadêmica em geral, transformando a pesquisa bíblica moderna. Mas por que esses textos são tão importantes? Eles não apenas esclarecem a vida religiosa nos tempos antigos, mas também conectam o judaísmo com os primórdios do cristianismo, oferecendo conhecimentos que estiveram perdidos durante séculos. O altar do Catedral de São Martinho. Você sabia que existe uma joia escondida no coração de Bratislava, Eslováquia? É a Catedral de São Martim, uma impressionante igreja gótica que existe há séculos. Imagine reis e rainhas sendo coroados ali mesmo. 11 deles, incluindo a famosa imperatriz Maria Teresa, escolheram este lugar para serem coroados. É muito incrível, né? Agora vamos falar sobre altar. É uma obra-prima, uma peça artística que vai te deixar sem palavras. As esculturas em madeira intrincadas e o alto retábulo decorativo são simplesmente impressionantes. Os símbolos religiosos e histórias gravadas no altar são como pequenas janelas ao passado, contando histórias de fé e devoção. Os altares góticos foram projetados para impressionar, e este certamente conseguiu essa façanha. É uma prova da habilidade e criatividade dos artistas que o construíram. A Capela de Santo Cruz. Agora vamos viajar para Jerusalém, onde outro testemunho poderoso da história cristã é preservado. Dentro da Igreja do Santo Sepulcro está a Capela da Santa Cruz, um dos espaços mais sagrados do cristianismo. De acordo com a tradição, aqui foi onde Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, encontrou a verdadeira cruz, a mesma cruz em que Jesus foi crucificado. Construído no século IV pelo imperador Constantino, a igreja homenageia a crucificação, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. A descoberta da verdadeira cruz por parte de Santa Helena foi um momento monumental para os cristãos, simbolizando tanto o poder duradouro da fé como a importância central da cruz no cristianismo. Hoje, a Capela do Santo Cruz é erguida em homenagem a esta incrível história e importância inquebrável da cruz. A Pedra da Unção. Como seria estar em um lugar profundamente ligado a um dos momentos mais poderosos da história cristã? Escondida dentro da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, está uma relíquia sagrada, conhecida como a Pedra da Unção. Para milhões de cristãos, esta pedra tem um significado incrível. A tradição diz que foi lá que o corpo de Jesus foi colocado e preparado para o sepultamento depois da crucificação. Conhecida como a Pedra da Unção, ela simboliza o sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo, o próprio coração do cristianismo. A pedra que se vê hoje foi colocada ali durante uma restauração em 1810, mas acredita-se que descansa no local onde estava a pedra original. Você pode imaginar o peso emocional de tocar num local que conecta eventos tão cruciais? Visitantes de todo o mundo vão à igreja e se ajoelham diante da pedra, ungindo-a com óleos e sussurrando orações. Para muitos não é apenas um ato de fé, mas uma conexão profundamente pessoal com o sacrifício de Cristo e a esperança da ressurreição. O que atrai as pessoas para este lugar ano após ano? Talvez seja a sensação de estar onde a história e a fé se cruzam, ou a sensação de estar mais perto do legado e dos últimos momentos de Jesus. Relíquias de Santa Teresa de Lisieux. A história de Santa Teresa de Lisieux, uma das santas mais queridas da Igreja Católica, mudou milhões de corações no mundo todo. Conhecida como Santa Teresa do Menino Jesus, ela viveu uma vida calma e humilde, como uma freira carmelita. Apesar de sua simplicidade, fé profunda e seu pequeno caminho de amor e confiança em Deus, a converteram em uma das figuras mais admiradas do catolicismo. Após sua canonização, a Basílica de Santa Teresa foi construída em Lisieux, França, para abrigar suas relíquias, incluindo partes de seus ossos. O surpreendente é que estas relíquias viajaram pelo mundo todo, permitindo que pessoas de todas as classes sociais a honrem e se conectem com sua mensagem de amor. Igreja de Peregrinação de Wies. Escondido nos Alpes da Baviera, se encontra outro lugar impregnado de fé e espanto, a Igreja de Peregrinação de Wies, ou Wieskirche. Construída no século XVIII, esta igreja não é apenas conhecida por sua arte deslumbrante e arquitetura, mas também para um evento milagroso que a tornou famosa.
Segundo a tradição local, uma estátua de madeira do Salvador flagelado que representa a Cristo depois que seu sofrimento começou a chorar. Este milagre atraiu numerosos peregrinos à pequena cidade de Vis, muitos buscando cura e conforto. A capela original não podia acomodar o crescente número de visitantes, então mais uma igreja foi construída. Entrar na Viskirche é como ingressar numa obra-prima com um luminoso decorado em ouro e branco. Trabalhos intrincados de estuque e afrescos impressionantes criam uma atmosfera de pura beleza. É um lugar onde a arte encontra a fé, oferecendo tanto inspiração visual como reflexão espiritual. Ainda hoje pessoas de todo o mundo vêm para o Viskirche para rezar, encontrar paz e refletir sobre o milagre da estátua que chorou. Seja pela arte ou pela sensação de algo transcendental, esta igreja ainda é um destino verdadeiramente especial. Retábulo gigante. Você já ouviu falar de uma obra-prima tão detalhada e significativa que mesmo séculos depois surpreende as pessoas? Retábulo gigante, também conhecido como A Adoração do Cordeiro Místico, é uma dessas obras concluídas em 1432, pelos irmãos Hubert van Eyck e Jan van Eyck. Esta arte impressionante é exibida na Catedral de São Bavão em Gante, na Bélgica, mas o que a torna tão extraordinária? Encomendado por um rico comerciante, Jodocus Wild, e sua esposa Lisbeth Borlot, o retábulo é uma maravilha narrativa. Quando está fechado, seus painéis mostram o arcanjo Gabriel contando para a Virgem Maria que ela dará à luz a Jesus. Ao abrir o retábulo, você é recebido por uma cena vibrante e complexa da adoração do Cordeiro Místico, que simboliza o sacrifício de Jesus pela humanidade. Os irmãos Van Eyck usaram técnicas revolucionárias que fizeram com que as figuras parecessem reais. Você consegue imaginar como seria estar diante de uma obra de arte tão impressionante? Poderia tal pintura antiga ainda emocionar a todos? A resposta é um sonoro sim. Sarcófago dogmático. Agora vamos mudar para algo igualmente fascinante, mas completamente diferente. O sarcófago dogmático dos museus do Vaticano. A escultura em mármore de meados do século IV d.C. provavelmente foi feita para uma rica família cristã e está coberta de intrincadas cenas bíblicas. Mas por que é chamado de dogmático? Porque representa visualmente crenças cristãs importantes, o tornando numa mistura única de fé e arte. A frente do sarcófago apresenta duas fileiras de esculturas com uma das cenas mais chocantes, mostrando a criação de Adão e Eva. Esta imagem poderosa destaca Deus como o Criador e está relacionada com a ideia de Jesus como o novo Adão, oferecendo à humanidade uma segunda chance para a salvação. Você pode imaginar o quão significativas devem ter sido estas imagens para as pessoas daquela era, que não podia depender de textos escritos para entender sua fé como nós fazemos hoje? Este sarcófago não é apenas uma obra de arte, mas uma janela para os primeiros dias do cristianismo, mostrando como os crentes usaram a narrativa visual para compartilhar sua teologia. Templo de Padmanabhaswamy. Tiruvananthapuram, a movimentada capital de Kerala, Índia, abriga um dos mais misteriosos e impressionantes templos da Índia, o Templo Padmanabhaswamy. O templo do século XVI, dedicado ao Senhor Vishnu, é famoso por suas grandiosas torres, esculturas impressionantes e arquitetura complexa. Mas o que surpreende mais não é somente sua beleza, mas os segredos que o templo mantém. O que você faria se encontrasse portas que dizem proteger tesouros inimagináveis? Dentro deste templo existem câmaras seladas, especialmente uma chamada Bharatakon Kalara, ou Câmara B, que se acredita possuir o tesouro real. Apesar das tentativas modernas para abri-las, elas permaneceram fechadas, protegidas por fortes crenças locais. Alguns dizem que essas portas protegem relíquias sagradas, enquanto outros avisam que abri-las poderia liberar forças desconhecidas. Você teria coragem de abrir uma delas? Em 2014, após uma ordem judicial, o inventário da riqueza do templo revelou uma coleção surpreendente de ouro, joias e artefatos antigos. Mas aqui está o principal detalhe. Nem todas as portas foram abertas. O que poderia estar escondido atrás dessas câmeras intactas? Mais tesouros, segredos sagrados ou algo completamente diferente? Essas perguntas seguem fascinando pessoas do mundo todo. Fragmentos dos ossos de São Pedro. Em uma descoberta recente que está causando um rebuliço, os arqueólogos acreditam ter encontrado fragmentos de ossos pertencentes a São Pedro,
uma das figuras mais importantes do cristianismo. Pedro, um pescador da Galileia, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Dizem que ele foi escolhido para liderar o movimento cristão. Se esses fragmentos pertencem realmente a Pedro, essa poderia ser uma das descobertas mais significativas na história do cristianismo. Os ossos foram descobertos durante uma escavação numa igreja romana, que se acredita ter fortes laços com os primeiros dias do cristianismo, possivelmente até um ponto de encontro para os seguidores de Pedro. Cientistas planejam usar datação de radiocarbono e outros métodos para confirmar sua idade e autenticidade. Tumbas antigas. Sob o chão de uma antiga igreja medieval no coração de Londres, arqueólogos descobriram algo fascinante: túmulos com séculos de antiguidade. Estes não são túmulos qualquer. Acredita-se que pertenceram a figuras proeminentes da época medieval, como líderes da igreja e da nobreza local. Ser enterrado sob o chão de uma igreja era um sinal de grande respeito, já que as igrejas eram o centro da vida espiritual e comunitária naquele tempo. O que é ainda mais impressionante são os próprios túmulos. Eles são lindamente esculpidos com desenhos intrincados e inscrições. É evidente que se dedicou muito tempo e esforço para criar esses memoriais duradouros. É fascinante pensar na vida das pessoas que alguma vez descansaram sob o chão daquela igreja. O que o Vaticano está escondendo? O que o Vaticano esconde pode mudar tudo o que sabemos sobre a história. O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber notificações e ficar informado.